Olá pessoal, tudo bem? Aqui Felipe Damos para mais um episódio do nosso canal Justiça do Futuro, nosso podcast, né? É o segundo episódio de 2025, tá? E vamos seguir essa temporada falando sobre muita inovação, tecnologia aplicada ao direito, inteligência artificial, né? Que é o tema do momento, já não é de hoje, né? Mas esse 2025 promete muito, né? E hoje eu vou receber uma advogada que é especialista em inteligência artificial, fazendo essa interseção com o direito, e vocês vão conhecer ela agora mais de perto, tá? É a Solânia Dias Araújo. Obrigado, Solânia, pela gentileza de ter aceitado o convite. Imagina, eu que agradeço o convite, em poder contribuir com esse projeto, podcast que vai difundir a inovação jurídica. Então, muito obrigado pelo convite. Deixa eu apresentar que o currículo dela é bem extenso, tá? Vamos resumir aqui. Então, Solânia Dias Araújo, ela é mestre em Direito pela UFMA, né? Graduada em Direito pela Faculdade de São Luís. Ela é advogada e fundadora do Solânia Dias Advocacia. Foi procuradora do município de Paço do Lumiar, aqui no Maranhão. Colaboradora da Fundação Sousandres na parte de inteligência artificial, é isso? Na parte de tecnologia. De tecnologia, né? Perfeito. Curadora sênior do Grupo de Estudos em Tecnologia, Informação e Sociedade, GETES, da Universidade de Fortaleza, Unifor, na área temática de inteligência artificial. E ela é autora dessa obra muito boa, excelente, que eu recomendo. Vou já mostrar aqui para vocês, que é Precedentes em Inteligência Artificial. Análise a partir do processo decisório do STJ, da respeitável editora Revista dos Tribunais, né? Então, deixa eu mostrar aqui para vocês. Essa aqui é a obra, tá? Da Solânia, que é fruto da sua dissertação de mestrado, não é isso? Fruto da dissertação de mestrado. Excelente. E quem é aqui de São Luís pode encontrar lá na Livraria do Louro, né? No nosso querido Louro. Sim. Vamos dar essa força aqui. E na internet também, né? Sim, no site da editora, Revista dos Tribunais. Revista dos Tribunais, né? Uma das editoras mais conhecidas do Brasil. Sim. Então, parabéns, né, por essa obra. Realmente você é uma referência nessa área. E o seu foco é precedentes com inteligência artificial, né? Sim. Como surgiu essa ideia de juntar esses dois temas? Sim. O desenvolvimento da pesquisa veio do próprio mestrado, da própria seleção de mestrado. Né? Eu já tinha um interesse em desenvolver um trabalho em inovação jurídica, que foi um projeto que começou lá em 2019, 2020, com o Bernardo Azevedo. Não sei se você conhece. Sim, conheço, que é uma referência. É uma referência. Eu sigo ele no Instagram aqui, eu pego muito conteúdo. Sim. Então, assim, em 2020, eu iniciei um estudo mais voltado para a inovação jurídica, participando de uma pesquisa em Visual Law, que tinha o Bernardo Azevedo como o nosso mentor, né? E então ele fez uma primeira pesquisa em Visual Law no âmbito do Poder Judiciário de cada estadual, e eu era representante aqui no Maranhão. E foi desenvolvida, e lá eu tive a oportunidade, nesse grupo de estudo, de conhecer outros leques da inovação jurídica, inclusive a inteligência artificial. Então, lá eu pude conhecer o Esdra, palestrou, o Marcos Bruno, que é um juiz federal. Lá do Rio Grande do Norte. Exatamente, excelente. Que trabalha a inovação, não apenas na questão tecnológica, mas inovação, né? Porque isso é uma confusão comum, que o pessoal sempre associa inovação com tecnologia, mas não é bem mais amplo, né? Bem mais amplo. Então, quando eu apresentei o meu projeto para o mestrado, para a seleção do mestrado, foi com base no meu orientador que eu escolhi. Eu já tinha essa perspectiva de inovação, mas essa união com o sistema de precedentes foi com base no meu orientador, porque eu estudei meu orientador antes de participar da seleção, e observei que
ele trabalhava com o sistema de precedentes, era professor na área, então foi uma forma de trabalhar com o que eu queria dentro do mestrado, que era inovação jurídica, mas também está dentro da linha de pesquisa do meu orientador. Perfeito. E aí foi sucesso total. Que maravilha, realmente. Mas no início, quem tiver a oportunidade de ler o livro vai observar que o trabalho de análise do sistema sistema de inteligência artificial é o sistema Atos do STJ, e ele trabalha para auxiliar justamente na formação de precedentes, na gestão do sistema de precedentes. E assim, eu tive 2 professores maravilhosos nessa área, que foi o professor Newton, que é o apresentador da obra, e o professor Alexandre Freire. Também. Que é... 2 amigos queridos, 2... Sim, e então eles proporcionaram no mestrado, mesmo além do conteúdo teórico, como acontece nos bastidores mesmo, né? Porque eles estão lá na vivência do... Hoje o Newton Ramos é desembargador, né, do TRF da primeira região. O Alexandre Freire já foi assessor de ministro do STF. Sim, né, sim. E, inclusive, a pesquisa no início era para falar sobre o sistema Vitor do STF. Mas, embora seja difundido, né, como se já estivesse em pleno funcionamento, com resultados, quando você parte para o campo, você observa que não estava nessa maturidade. Né? E o sistema Atos não. O sistema Atos já apresenta resultados, você já consegue realmente observar o aumento dos temas de precedentes em decorrência do uso da inteligência artificial, que é o sistema Atos. Perfeito. Então eu queria até aproveitar e mandar um abraço então para o Alexandre Freire e o Newton Ramos, depois eu vou mandar aqui para eles, né? Sim. O Alexandre Freire foi meu professor na graduação. Também foi meu professor na graduação. E o Newton foi professor da minha esposa. Eu acho que ele foi até, salvo engano, orientador de monografia dela também. Então, realmente, são pessoas da mais alta estirpe aqui. Eles foram, assim, dicas, orientações para evoluir na pesquisa. Então, são 2 pessoas, né? São 2 profissionais, 2 professores que realmente eu considero que foram imprescindíveis para o desenvolvimento da pesquisa, e também a parte metodológica. Perfeito. Que eu considero... Eu tive como professor o promotor Cláudio Guimarães. Sim. Ele ministra a disciplina no mestrado de metodologia da pesquisa jurídica, e se não fosse as orientações dessas aulas, a pesquisa não teria evoluído de uma forma tranquila. Embora seja uma disciplina, por vezes, negligenciada no sentido de não se valorizar, mas quem consegue compreender o caminho que ele vai percorrer para desenvolver uma pesquisa, ele vai ter muito mais facilidade, chances mínimas de ter problema na hora de executar mesmo o estudo. E o meu, como era um estudo que envolve tanto pesquisa bibliográfica como uma pesquisa de campo, com aplicação de entrevista, então eu tinha ali uma pesquisa de alta complexidade. Porque, além de você se debruçar sobre os livros, né, a pesquisa, eu precisei me deslocar ao STJ, passar um tempo no STJ observando como os servidores utilizavam a IA, que é o sistema Atos deles, e isso não é um processo simples assim como eu estou falando. Entendi. Eu ia até pedir para você, se for possível, dar mais detalhes de como foi essa experiência. Eu achei isso fantástico quando eu li. Foi desafiador, Felipe. Imagino. Foi desafiador. Porque você sair aqui do Maranhão como estudante, por mais que eu seja advogada, você não está lá nos tribunais superiores. Então, eu cheguei, quem que eu vou encontrar? Será que essas pessoas vão querer conversar comigo? Como é que eu vou? Enfim.
Mas aí eu volto novamente para a importância dos professores que eu tive no mestrado, o Alexandre Freire e o Newton Ramos. Eles ministraram algumas... Durante as aulas, nós tínhamos convidados. E dentre eles, nós tivemos como convidado o Marcelo Marchiori, que inclusive nos visita constantemente para fazer cursos no tribunal. Sim. E então, assim, ele foi um elo. E eu tive conversas prévias com alguns servidores. Então, eu iniciei essa pesquisa de campo ainda em São Luís, com a tratativa desses servidores. Eu tinha servidores chaves que eu procurei. E quando eu cheguei em Brasília, já algumas coisas já estavam orquestradas. Entendi. E aí eu fiquei nos setores. O meu foco foi no JEPNAC, o Núcleo de Precedentes e Ações Coletivas. E de lá eu fui para vários subsetores desse núcleo. E a assessoria de inteligência artificial do STJ, que não está diretamente ligada ao NUJEP, mas era imprescindível que eu estivesse em contato com esse setor também, porque durante a pesquisa eu também faço uma análise não só de observação do uso pelos servidores, mas também de compreender como esse sistema ele funciona no sentido de é possível auditar os atos, aí há atos, é possível. Então são questões como essa que eu precisei realmente estar em contato com a assessoria de inteligência artificial, tanto no campo como na hora mesmo da execução da pesquisa, como para realizar as entrevistas, que aí já é um outro momento da pesquisa. Primeiro, eu preferi me sentir mais confortável em criar um elo presencial com esses servidores para posteriormente realizar a entrevista. Porque eu fiquei imaginando assim, acredito que o contato pessoal vai deixar eles mais à vontade para responderem as perguntas do meu questionário, né? As perguntas da entrevista. Entendi. Porque já pensou... É só mandar. Às vezes eu recebo muito em grupos, assim, o pessoal manda, gente, uma amiga minha, um amigo meu tá no mestrado, não sei o que, ele quer que você responda essa pesquisa aqui rapidinho. A gente às vezes faz, mas às vezes deixa pra depois. Sim, eu sofri muito quando eu fiz sobre Visual Law. Sofri. E eu fiz estadual e federal. Foram 2 pesquisas separadas, né? O primeiro momento foi estadual e depois... Mas, nossa, assim, foi... aí voltando agora para a pesquisa do livro, foi muito tranquilo no decorrer. Sabe? Aquele medo, aquele receio, foi tudo sendo quebrado. E o pessoal, pelo visto, foi muito acolhedor lá, né? Eu vi que você agradeceu bem aqui no Muito. Eu, assim, se não fosse a disponibilidade deles, a minha pesquisa não teria sido concluída. Né? Muito legal. Então, assim, foi essencial. E eu sou muito grata, eu coloco isso nos agradecimentos, deixo bem a gratidão por eles. E depois mandei mensagem para cada um, tô lançando o livro, né? Agradeci no final da pesquisa, agradeci quando lancei o livro, porque são pessoas que você mesmo deve gratidão para alcançar o seu objetivo. Né? Então, eles foram, assim, essenciais. Legal. A gente tem tempo ainda para voltar, mas eu queria voltar um pouco no tempo e saber mais sobre a Solânia, como é que você escolheu o direito, como é que foi sua trajetória no direito, sempre foi assim, como é que... Não, assim, eu já entrei na faculdade em 2001, né? E aí fiz o curso de Direito e já sempre advoguei durante o meu período acadêmico, eu já estagiava em escritório de advocacia.
Depois continuei em escritório de advocacia, mas estive um período longo dentro da administração pública também. Sim. Então, assim, eu consegui ao longo reunir tanto a advocacia privada como a advocacia pública. Certo. E chegou um momento que eu estive bem voltada para a advocacia pública, que foi o momento que eu ocupei um cargo de procurador do município. Então, chega aquele momento que você, assim, eu quero dar uma movimentada na minha vida e tal. Aí eu resolvi participar de uma feira, a FENALOL. Não sei se você conhece, em São Paulo. É verdade, Aí eu falei, lá eu vou ter uma noção de como o estado da arte da advocacia. E quando eu cheguei na feira, eu fiquei, assim, encantada com o que eu tive a oportunidade de observar nessa feira. Tanto nas exposições, que ali eu vi como isso foi em 2019, como a gestão de um escritório de advocacia estava diferente. Verdade. Você já observando uma outra forma de gerir escritório, que já era uma dor que eu tinha. Entendi. Porque nós advogados ficamos ali, né? Principalmente, eu sou da época do papel, né? Eu peguei processo físico. Peguei processo físico. Então, assim, eu peguei uma advocacia bem tradicional. Uma era ainda muito tradicional. E nós sabemos que o direito como um todo, embora nós sejamos sujeitos que compomos instituições diferentes, mas nós sabemos que o direito hoje já melhorou, mas vem de um tradicionalismo. Sim, muito grande. Que eu tenho respeito. Claro. Sim, eu tenho respeito. Eu entendo que algumas liturgias realmente precisam ser preservadas, mas que inovações realmente já estavam passando da época de serem realizadas no direito. Inclusive essa comunicação com outras ciências. Nosso direito é feito para a sociedade e se mantém, né, como eu ouço muito de cliente, num pedestal. Sociedade aqui, direito lá em cima. Então, todas essas inovações, o Visual Law é uma forma de aproximar a sociedade do judiciário, de se comunicar melhor. Não é isso. Eu trabalho assim de uma forma muito equilibrada, até para não soar como se nós estivéssemos querendo tornar o direito esdrúxulo, ou a linguagem esdrúxula, coloquial. Não, nós temos uma linguagem técnica entre nós, que deve ser mantida e tudo, mas nós falamos para a sociedade. Eu sou o representante do jurisdicionado. Eu estou representando a sociedade enquanto eu estou ali dentro de um processo, né? Então, eu preciso me comunicar de uma forma diferente. O judiciário precisa se comunicar de uma forma diferente. Por exemplo, quando o juiz Ferdinando Cerejo maravilhoso, trabalha o Visual Law de uma forma muito equilibrada, tem a sua decisão dentro da técnica jurídica, mas está preocupado em fornecer aquela informação para o jurisdicionário de uma forma que ele realmente compreenda o que está ali. Porque, na verdade, isso aí é uma tarefa de transformação. Sim. Né? Você pegar um ato jurisdicional ou uma petição, que você não vai descartar aqueles termos técnicos, mas você faz de outra forma, como o Visual Law, como a linguagem simples, que agora a gente está falando muito disso, para que o cidadão consiga entender o que está sendo. Porque às vezes nem a gente entende. Exato. A gente tem o conteúdo, tem a qualificação técnica, às vezes fica sem entender. Sim. Que dirá o jurisdicionado. Sim. Eu vejo alguns críticos ferrenhos a essa linguagem simples e tudo, mas assim, talvez não esteja havendo uma boa compreensão do que se prega como uma linguagem conhecimento simples. Conhecimento raso, por exemplo, exatamente. sobre o assunto. O pessoal fala, só escuta ali e já... Né? Claro que se o cidadão é destinatário do nosso serviço. Sim.
né? O cidadão paga, por exemplo, nossos impostos, nós que somos agentes públicos, o advogado recebe os honorários, é pago para representar o cliente. Sim. Como é que ele não vai se comunicar com aquela pessoa? É como um médico, você vai no médico e ele vai falar só aquela coisa complexa e você não vai entender nada. Tem que ter uma forma da gente sim. se comunicar. Se comunicar. E aí nós somos muito responsáveis por essa propagação, por exemplo, de uma linguagem menos técnica. Porque nós temos que... Eu penso que nós temos que trabalhar isso de forma equilibrada para manter o respeito, né? E eu observo que realmente alguns colegas não têm o devido cuidado quando vai trabalhar, por exemplo, uma inovação dessa na linguagem e quer chegar, vamos dizer assim, acabando com tudo como o direito foi formado até hoje. Então, não é assim. Você, mais uma vez, tem que ter bom senso, né, para trabalhar essas inovações, até porque todo o processo de mudança, ele vai passar mesmo por... Alguns vão receber de uma forma, né, imediata, sim. Outros vão trabalhar naquela postura de resistência, e faz parte de um processo de mudança. Claro, total. Então, e trabalhar de forma equilibrada, inclusive... Por exemplo, os advogados, para utilizar dentro das suas petições, eu penso que tem que ser elementos visuais de uma forma mais clean, né? Não querer... Às vezes eu acho... Não exagero. Às vezes eu fico olhando umas petições assim, rapaz que... utiliza uma linha do tempo, que vai auxiliar o juiz na compreensão dos fatos. Quanto mais mastigado, melhor. Mas não querer fazer uma revista em quadrinhos. Então, por isso, às vezes, também acontece de alguns profissionais... não, isso aí é fora. Não... tem que descartar. Isso que eu inclusive, eu não concordo muito... com esse tipo de postura. Então, você vê um defeito, alguma coisa, por exemplo, com a IA, né, tá na pauta do dia. Eles falam que quando às vezes acontece uma alucinação, a IA gera um resultado equivocado, a pessoa não entende por que acontece aquilo. Sim. E aí descarta e demoniza a ferramenta. E aí não quer usar e começa a vociferar contra. E aí você deixa de ter uma ferramenta que pode te ajudar, porque um caso aconteceu e aí você não... Então eu vejo muita gente... Sai essas matérias aí de que tem... recentemente saiu uma que um tribunal detectou uma jurisprudência inexistente, não sei o quê. Já foi detectada em sentenças também. Mas isso aí, aí pessoal, não, então vê o que aconteceu, isso aí é um mau uso. Aí a gente entra de novo naquela questão da capacitação, da necessidade da capacitação, a gente não pode... Porque se a gente for seguir a ferro e fogo, a gente vai ter que... Não, o computador vai ter que fechar, vai ter que voltar porque a gente pode cometer erros. Os erros não são culpa da ferramenta, o ser humano, ele sempre ele pode... Não é hoje que inventou, que o juiz passou a errar agora, sempre teve, né? E a gente sempre tem que tentar melhorar, né? Mas esses discursos generalistas, assim, que generalizam a parte negativa e já se fecha, eu acho que isso não é bom pra ninguém, né? E nem é inteligente. Não, de forma alguma. Não é inteligente, porque você vai ser engolido. Pois é. Exatamente, porque não é uma onda. Eu digo, a gente tá numa onda surfando, a gente pode. Você quer ser engolido, quer se afogar ou quer surfar, né? Ainda que seja para criticar, mas criticar de forma fundamentada. Perfeito. Se você não toma pé do que está acontecendo, se você prefere ficar nessa posição negacionista, você vai se dar mal. Vai. Porque você não vai ter nem elementos para rebater o teu argumento, né? Para fundamentar o seu argumento. Porque se você tem um argumento e ele é bem fundamentado,
aí você vai ser ouvido. Você vai passar, Exatamente. entendeu? Porque, por exemplo, eu sou entusiasta da inovação, inclusive com o uso de inteligência artificial, você também é, mas nós, com certeza, temos os nossos pontos de atenção. Sim, temos certeza. os nossos pontos de atenção. Mas como que nós podemos ter esses pontos de atenção? Porque nós fomos lá e nos permitimos, né, estudar aquilo, conhecer. Então, o olhar crítico, ele tem que ser um olhar crítico construtivo. Perfeito. E para acontecer dessa forma, você tem que se debruçar. Você tem que conhecer. Verdade. Né? Então... É, isso mesmo. Falando agora mais especificamente sobre questão de precedentes. Como você vê essa evolução desse instituto aí dos precedentes no Brasil? Nós somos um sistema de precedentes ou não somos? Está bem longe disso, né? Bem longe disso. A discussão sobre o sistema de precedentes, ela inicia, assim, já com críticas. Nós temos condições de ter um sistema de precedentes, porque o sistema de precedentes, ele vem de um sistema jurídico de common law. Exatamente. Né? Mas existem... hoje no Brasil, nós podemos estabelecer um sistema de precedentes, e aí tem várias discussões que eu não vou entrar nesse ponto, de sistema de precedentes à brasileira e tal, então... Né? E os benefícios, e aí é um ponto de vista meu, né, enquanto operador do direito. Você pensa, um sistema de precedentes, se for estabelecido no Brasil, um sistema de precedentes que realmente o judiciário preze por uma linha sobre determinado tema, respeite os seus precedentes, isso traz o primeiro benefício, segurança jurídica para um país. E aí você pensa, mas segurança jurídica, a falta de segurança jurídica de um judiciário impacta, inclusive, economicamente no país. Se você vai investir em um país com um judiciário que oscila demais nos seus entendimentos, ele vai dar certo. Já acende, né? Eu vou querer investir, e a OCDE observa isso, inclusive. Entendeu? Observa o judiciário, ela observa se há uma segurança jurídica naquele país, observa, inclusive, a sistemática dentro do judiciário, a evolução, que eu digo assim, eletrônica dentro, né, do sistema de justiça. Aí vem um ponto, morosidade processual, também, isso aí que é um terrível. tema que eu trabalho no livro numa perspectiva de proporcionar acesso à justiça, mas um acesso à justiça que eu não trabalho o conceito de apenas acessar o judiciário, mas de proporcionar efetividade de direitos, de proporcionar uma resposta em tempo razoável. E isso é um direito fundamental. Perfeito. Entendeu? Então, como a inteligência artificial, ela pode potencializar, porque o sistema de precedentes, ele já tem essa capacidade de redução de acervo. Concorda? Concordo plenamente. E com o auxílio da inteligência artificial, isso é potencializado. Fica mais fácil de aplicar. Fica mais fácil de identificar. No processo de identificação, você imagina isso feito de forma manual. Identificar... milhares de processos. E como a inteligência artificial facilita o trabalho do servidor? Ele não ficar perdendo tempo e ser voltado mesmo para utilizar a parte do seu raciocínio, em vez de ficar num trabalho braçal de identificação. Então, assim... Porque se você for ver, esse tipo de trabalho já é um trabalho que a gente faz, que a gente se sente um pouco robô. Nós já somos um pouco robôs. É uma desvalorização. Então, poxa, será que eu não posso deixar, então, que uma IA cuide disso, para que eu cuide da minha parte humana? Sim. Eu sempre digo nas minhas palestras o seguinte... Gente, a IA pode ser um mecanismo, por mais contraditório que possa parecer, para nos tornar mais humanos. Sim. O objetivo não é que a gente se torne máquinas.
Pelo Sim, contrário, não, é que a pelo gente se contrário. torne mais humanos, é que o advogado possa lidar melhor com o seu cliente, ter mais Sim. tempo ali de conversar, Sim. o juiz poder analisar casos complexos que não tem ainda o precedente definido, Sim. né? E então, assim, você pode se tornar mais humanos, que a empatia, que esse discernimento, essa capacidade, a IA não vai ter. A IA não vai ter. Então é fundamental. E eu sempre digo que a gente não vai ser substituído, não acredito nisso. Sim. Mas claro que quem não souber lidar, quem não souber se adaptar, usar isso a seu favor, realmente vai perder espaço. Isso aí sem dúvida. Sem dúvida. Mas a capacidade de sentir emocional, nossos valores éticos, nossa bagagem cultural, isso aí nunca vai ser dispensável, né? E nós temos esse papel importante de sempre deixar isso claro. Exatamente. Inclusive, eu penso que até onde nós, humanos, permitiremos a atuação de uma IA. Exatamente. Sempre por trás da IA tem o ser humano. Perfeito. É isso que nós temos, somos nós que temos o poder ali de deixar seguir e frear. Então, nós também temos que usar a nossa inteligência ao nosso favor. Exatamente. Porque o uso da IA, ela é excelente. Mas ela pode ser maldosa também. Ela pode ser ruim. Assim como o uso da internet pode ser maravilhoso e dependendo do seu objetivo, ele pode ser. Né? Então, você é que vai. Verdade. Inclusive, nesse sentido, essa semana o CNJ iniciou o julgamento da resolução, né, que vai tratar da regulamentar a IA no judiciário. As novas diretrizes, né? Estava pautado já, mas houve só a apresentação do relator, né, que é o Luiz Fernando Bandeira de Mello, que foi quem coordenou o grupo de trabalho, né? Foi um trabalho aí de mais de um ano, né, ouvindo vários. Ele fez tipo uma prestação de contas de todo o trabalho desse grupo. Foram mais de 30 pessoas de diversas, né, matizes, orientações e tudo, para ser um debate plural. E ele falou que uma das preocupações que aí casa com o que tu falaste é isso, que ele quer que fique bem claro para o jurisdicionado que ele não vai ser julgado por um robô, né? Ele não vai ser julgado por um algoritmo, que a decisão final é do juiz, o juiz tem que ser responsável, como sempre foi e sempre será. Agora, o que ele até falou, depois que vier a tal da inteligência artificial geral, né, que seria o passo próximo aí da generativa, né, a gente não sabe o que ela vai ser capaz de fazer. Mas, enquanto isso, o julgamento humano ele é indispensável, né? Então, eles estão focando nisso, e eu sempre falo sobre isso, que a forma de lidar com a IA é como ferramenta, como é um assessor, auxílio, né? Um né? auxílio, uma pessoa que vai... um sistema que vai nos ajudar a fazer o nosso trabalho, que a gente vai ter a rédea da situação. Sim, sempre supervisionado por um ser humano. Né? E se assim não ocorrer, Felipe, eu acredito que situações ruins vão começar a vir a público. Vai ser um outro tipo de problema que Outro tipo de problema, porque é um servidor ou advogado que utiliza a inteligência artificial e acredita 100% nela, no que ela está ali apresentando, a chance dele ter problemas futuros vai ser alta. Altíssima, é alta. Exatamente. E o servidor tem que ter ciência disso. Né? Então, acredito que os tribunais trabalhem essa questão da responsabilidade de uso de uma IA generativa, porque é tentador. É muito tentador. É muito tentador você ter um trabalho, você tá atribulado ali, cheio de processos, CNJ cobrando meta e tal, e aí você usa uma IA e ela te apresenta ali o que tu passa uma semana para fazer em segundos. Então você... É uma coisa convincente. É uma assim, coisa que convincente. E se você não tem essa consciência, e aí a importância do treinamento de servidores, importância de também um pouco da parte teórica sobre inteligência artificial, para ele ter ciência das consequências, por exemplo, de não revisar
uma decisão, por exemplo, orientada por uma IA. Exatamente. Então, ele precisa ter ciência daquilo, né? Porque também, se ele não sabe das consequências, ele vai... Não, isso eu faço questão de sempre focar nisso. Essa semana eu estive em Barra do Corda, dando uma capacitação também pelo projeto do Tribunal Encontros Regionais. É um projeto da presidência atual do TJ Maranhão, que eles levam nos polos, nesses polos grandes, e vai todos os servidores das comarcas, né, da região, e magistrados e tudo, e aí levam várias capacitações e também coisas administrativas, apoio e tudo mais. É um negócio bem legal. E aí eu sempre tenho acompanhado esse projeto aí, dando um curso de IA e tudo, e eu sempre falo disso aí, justamente. Eu tô encarando isso como uma missão de vida, assim. E tem não sou só eu, obviamente, tem vários colegas aí, juízes, inclusive você citou o Ferdinando Cerejo, mas tem muitos outros no Brasil todo, e gente de outras áreas também, advogados, Ministério Público, Defensoria. Então, tem muita gente boa fazendo essa interligação entre a tecnologia, a inovação e o judiciário. E a gente precisa espalhar essa palavra. E eu falo, olha, é desafiador. Não tô porque o pessoal acha que veio aí, vai ser essa moleza toda, acabou meu trabalho. Não. É mais uma área de conhecimento que a gente vai ter que estudar. Sim. Já não bastava todas as atualizações legislativas, jurisprudenciais, que a gente tem que ficar se atualizando. Sim. É mais um desafio. Mas eu sinto muito. Tem que aprender, porque não vai ser uma coisa que veio para ficar, né? Então eu acho que é interessante ter pessoas que têm esse pensamento de responsabilidade. Certo. E esse trabalho de governança dentro do Poder Judiciário, ele é imprescindível para o sucesso do uso dessas tecnologias, né? O próprio servidor aceitar o uso de ferramentas, depois que aceitar, entender a responsabilidade que é utilizar um resultado fornecido por uma inteligência artificial. Mas eu vejo com bons olhos como o judiciário brasileiro vem se posicionando. E isso não é só agora pós-pandemia, não. Inclusive, a própria forma como o judiciário conduziu o processo eletrônico. Então, tudo isso foi muito importante para o patamar que estamos hoje. Se você pensar na época da pandemia, o que seríamos de nós sem o processo eletrônico? A justiça ia parar? Ia parar, certeza. A videoconferência. Né? A IA, nós não estaríamos nesse patamar, porque nós não teríamos um Big Data, essas informações para alimentar uma inteligência artificial. Perfeito. E olha que durante a pandemia, o judiciário brasileiro, diga-se de passagem, foi um dos poucos judiciários que conseguiu conduzir. Verdade. Ainda que teve seus momentos claro que era impossível isso não acontecer, mas o acesso à justiça não foi totalmente... As pessoas conseguiram e as coisas foram deslanchando e a sociedade não ficou sem... o amparo da justiça. É verdade. Então, e tudo isso é algo que foi feito lá atrás. É isso, exatamente. Entendeu? E parece que assim, essa evolução que a gente viu, talvez aconteceria naturalmente, mas demoraria quanto tempo? 10, 20 anos até mais. Então teve que ser em pouco tempo, né? Deu esse... a gente nunca pode falar que é uma coisa boa da pandemia, não, mas é uma coisa que aconteceu. E aconteceu, e o ser humano, ele teve essa capacidade de adaptar impressionante, né? Sim. Porque esses fatos, essas tragédias vão sempre acontecer, né? Então, seja causado pelo ser humano, seja, né, por eventos que a gente não tem controle, né? Então, a gente tem que ser responsável, né? Tentar, em todos os sentidos, né? Não vamos entrar nessa discussão aí, mas, enfim... o ser humano, ele chegou onde chegou por essa capacidade de adaptação, né? Tem uma frase até que é erroneamente atribuída a Darwin, mas foi de algum estudioso com base nos estudos de Darwin, que não é o mais forte, não é o mais esperto, não é o mais inteligente que vai... mas é o que melhor se adapta, né? Que é quem vai sobreviver e que vai perdurar, né? Vamos dizer assim.
Eu queria voltar para o assunto de precedentes, porque eu me lembrei, você falou do Marcelo Marchiori, e eu lembrei que eu fiz um desses cursos que ele já veio fazer aqui. Ele é muito bom professor, e eu fiz pela SMAN esse curso como aluno, e ele falou uma coisa, ele relatou um fato pra gente, dentre muitos insights muito bons que ele trouxe. Mas ele falou uma coisa de uma questão cultural. Por exemplo, ele citou o exemplo da Alemanha. Sim. Ele falou que lá na Alemanha tem uma tese, foi fixada uma determinada tese, com precedentes, a Corte Suprema, alguma coisa assim, como se fosse um dos nossos mecanismos aqui, vamos supor, uma súmula vinculante, um repetitivo, uma repercussão geral, decidiu aquele caso, nem os advogados entram mais com as ações. Eles respeitam aquilo. Respeito. É cultural. É cultural. É cultural. Então, se chegar algum cliente pro advogado lá, não, doutor, mas vamos tentar, de repente cai num juiz que... Não, ele não vai entrar. Não vai. E aí eu acho, não sei se você concorda, que esse para mim é uma dificuldade muito grande da gente fazer isso aqui no Brasil, né? Estabelecer um sistema de precedente é cultural. É cultural, né? E se você observar, o próprio CPC, ele faz uma menção ao trabalho que deve ser feito dentro, inclusive acadêmico. Sim, verdade. De se estabelecer desde dentro da academia, essa cultura. Porque, por exemplo, um advogado, ele entra com uma situação aleatória, vamos ver o que vai dar. Pode ser que fulano pensa de um jeito, fulano pensa de outro. É uma roleta, uma loteria. Verdade. Entendeu? A cultura que tem hoje é essa. É essa. Mas o próprio judiciário... Contribui também. Contribui. Perfeito. Não, é porque eu não tô botando a culpa no advogado, pelo amor de Deus. E é por isso que é bom a gente ter essas visões, né? Por isso que a gente tem que... porque o judiciário... Se o judiciário não segue, se o judiciário aplicasse os precedentes, se fosse realmente um sistema, aos poucos iam essas demandas ia desmotivar, com certeza. Não. E assim, os advogados, eu sempre meio que defendo assim, porque a gente fala muito de litigância predatória, aquela coisa toda. Mas eu falo, gente, os advogados estão se formando, estão indo para o mercado de trabalho. Eles têm que procurar senão vai viver como, né? Então, não é fácil. Não é fácil. E o Brasil, eu acho até que o Brasil escolheu por política pública, desde 88, esse amplo acesso, um amplíssimo acesso, eu costumo dizer. Porque eu não sou a favor de fechar a porta, mas eu acho que devia ser uma coisa mais controlada. Nos Estados Unidos, você pensa 2, 3, 4, 5 vezes antes de entrar com uma ação. Começa logo pelo preço do advogado. Já é caro. E os ônus de uma sucumbência são muito pesados. Verdade. Né? Então, eu acho que tudo é um equilíbrio aí. A gente deveria... Agora, a sociedade... E assim, a sociedade brasileira, infelizmente, tem muitos problemas. É um país com desenvolvimento, mas que tem muitas mazelas. E aí o judiciário vai ser sempre muito acionado, né? Porque os problemas vão ocorrer. Né? E tudo acaba desaguando no judiciário. No judiciário. O nosso volume de processo, né? O volume é altíssimo. Altíssimo, Acho que hoje, pelo última publicação do Justiça em Números, é por volta de 83. Sim, por aí, 84 milhões. Já deve ter passado aí já. E olha que já deu uma baixada, uma reduzida. Já foi pior, né? Já foi. Já foi pior. Então, não é que o sistema de precedentes vá salvar o judiciário. Não, mas enquanto nós não temos outros, né, a fórmula ideal, então são mecanismos. Isso, é verdade. Que podem auxiliar. E aí, não é só reduzir acervo processual. Como eu disse, existem outros aspectos importantes também. Só que assim, é um raciocínio mais evoluído. Mais evoluído. Que de repente não é nem tão trabalhado, mas seria muito importante para o nosso país. Eu penso até nessa linha, tipo assim, se as agências reguladoras funcionassem, se houvesse uma fiscalização, por exemplo, parte dos bancos, que acontece hoje, o maior quantitativo de processo no Maranhão é de empréstimo consignado, tarifas e tudo.
Então, se as outras instituições também, nas suas esferas de competência, funcionassem, talvez a gente também não teria tanto problema. Até instituições públicas mesmo contribuem para um alto... Sim. Porque recorrem sempre... A litigiosidade. Pois é, contribuem bastante. Então, é algo mesmo que eu estou te falando. É cultural complexo. E aí vai demandar um tempo. Mas assim... A gente precisa ficar firme, né? Precisa ficar firme. Mas, por exemplo, aqui no judiciário, o próprio juiz Ferdinando, ele trabalha um pouco nessa perspectiva de ter um respeito ao sistema de precedentes. Sim. O desembargador Bogeia, também eu observo que ele trabalha, né? Vamos respeitar, eu já vi inclusive nos votos falando e tal. Então, assim, é um trabalho de formiguinha, né? Eu, por exemplo, eu já sou uma discípula do que eu fui trabalhada dentro do ambiente acadêmico. Faz diferença. Então já tem uma outra visão. Já tem uma outra visão. Fazer aventuras. Sim, eu tenho uma outra visão. Você trabalhar o distinguish, o obterdicto. Então, assim, por que eu tenho essa visão hoje? Porque eu tive a oportunidade de estudar a matéria com professores que tinham um conhecimento muito bom no assunto. Então, assim, não vou nem culpar a OBC, mas é porque não foi... não é uma... Ele não evoluiu com essa mentalidade e tal, então... Verdade. É muito desafiador. Mas eu acho que para tudo na vida a gente tem que ter esperança, né? Ser positivo, né? Sim. E você tem outros projetos aí? O que você está pensando aí? Sim, hoje o livro foi lançado virtualmente. Deixa eu reiterar aqui, mostrar novamente o livro, não... Esqueça, aqui em São Luís, comprar com Louro, lá no Tropical Shopping, ou na editora Revista dos Tribunais, no site, tá? O link também tá na minha bio do Instagram. Isso, perfeito. Então sigam, aproveitam. @Solânia Dias. Perfeito. Solânia com E, tá? Solânia com E, esse nome fácil. Eu também sofro com isso, Felipe. Mas pelo menos é só um, não tem outro. Sim, não é composto. Só me faltava ter colocado composto também, meu nome. E é isso. Sim, tu falaste dos projetos? Sim, e estou orquestrando aí com a OAB para nós realizarmos o lançamento da obra presencialmente, provavelmente agora no mês de março, que é o mês da mulher. Perfeito, excelente. E aí, como a obra tem como autora uma mulher trabalhando um assunto de tecnologia. Perfeito, então, a gente precisa muito disso. Inclusive, ontem foi o Dia Mundial não acadêmica, da mulher na ciência. Porque é preciso ter um incentivo tanto na parte de pesquisa, sim. E principalmente nesses temas, que são temas que geralmente estão dominados pelos homens, né? Não, homens. É verdade. Eu já fiz várias pesquisas nesse sentido, realmente, mas a gente precisa ir quebrando isso, né? Precisa ir quebrando. E é por isso, né, que a gente tem que incentivar as pessoas as mulheres que estão nessa área, porque... não tem por que ter Não é fácil. Eu te confesso que pesquisar, fazer um mestrado com filho, já depois... já assim, com casa e tal, você tem que ter muito jogo de cintura. É verdade. Porque nem sempre você é bem compreendida. Você realmente precisa se ausentar em alguns momentos. É verdade. A pesquisa te pede isso. Então, por onde eu passo, eu incentivo as mulheres. Legal. Mesmo na dificuldade, eu, embora tenha tido uma rede de apoio, não vou falar aqui que não, eu tive sim uma rede de apoio para fazer um mestrado, mas a figura, por exemplo, da mãe, da esposa, essa rede de apoio não substitui totalmente, né? Verdade. Então, assim, é realmente difícil, mas lute e vá atrás, porque você não vai se arrepender. Legal. Não vai se arrepender. Quando você alcança o seu objetivo e
ele foi sofrido, foi um caminho árduo, mas você alcança o seu objetivo, é muito bom. Porque você fica com aquela sensação assim, eu sou capaz. É verdade. Foi difícil, muito mas legal. eu sou capaz. E eu posso muito mais, inclusive. Porque depois que você passa por uma e não só acadêmica e tal, mas por outras situações, você vai evoluindo, sabe? As coisas parecem que as portas vão se abrindo e você vai deslanchando. Tá? Se eu tivesse desistido... Pois é, já eu fiz esse processo seletivo na época da pandemia. Olha aí. Então, assim, é como assim, você transformar, né, um limão numa limonada. Perfeito. Sabe? Excelente. A arte de se adaptar. De se adaptar. A arte de se adaptar. Fantástico. Eu falo muito, eu vendo você falando, eu lembro da minha mãe. Ela resolveu, ela não tinha graduação, então ela trabalhava na UFA, mas, né, nível médio, mas criou os filhos e depois mas aí depois, aí ela teve o meu outro irmão com 42 anos já, né, com uma outra fase, mas resolveu. E aí eu lembrei também, porque tu te formando na Faculdade de São Luís, ela se aposentou da UFA, foi trabalhar na Faculdade de São Luís. Nielza é o nome dela, não sei se você vai lembrar dela. Lembro, sei Olha aí, quem é. É minha mãe. E aí ela começou a fazer gestão de negócio, a faculdade lá, à noite. Então ela passava o dia trabalhando, à noite fazia a faculdade. Aí tinha meu irmão, que era mais novo, bem mais novo que eu, né? E eu via aquilo ali, a energia que ela tinha, eu achava isso aqui fantástico. Às vezes e a gente, que é mais novo assim, fica com aquela... Parece que a gente tem mais preguiça, assim. Parece que a gente não consegue... O dia tem 24 horas e você não consegue, né? Às vezes é uma geração mais acomodada, né? Isso é até uma preocupação que a gente tem que ter com nossos filhos, né? E aí sempre quando eu penso na dificuldade, eu lembro, poxa, o que mamãe não fez nessa época? E se formou, aí apresentou monografia, tirou 10, depois montou negócio, foi atrás, né? Então, realmente é o que você falou, persistir, né? Que vai ser difícil, não é fácil. Algumas pessoas realmente sofrem muito pra... E aí já pensa no doutorado? Olha, quem sai do mestrado já pensa no doutorado. Ainda que seja a longo prazo, né? Mas de imediato, eu terminei o mestrado, foi em 2023... Mas aí eu resolvi... Aí você dá aquela desacelerada. Porque você vem daquele ritmo louco e tal. Até apresentou dissertação, estresse. Aí você dá aquela desacelerada. Aí vai pensar no livro. É verdade. Pois é, exatamente. Mas eu tenho amigos que já engatam. Sim. E para quem acredito que mais jovem também, já é mais fácil para já engatar um doutorado. Eu penso em fazer um doutorado, mas não nesse momento. Nesse momento eu quero mesmo investir... Agora em março inauguro um escritório, uma outra sede de escritório. Legal. Então, investir... Agora o meu foco é investir na advocacia privada. Colher os frutos E aplicando inovação dentro do escritório. Sempre, muito aplicando bom. Inovação. E quem sabe... de dentro da advocacia tirar algum case ou dar continuidade no doutorado. Não, você é nova ainda, tem muita coisa pela frente. O Marcelo Marchiori fala, Solanha, ele falou assim, essa tua pesquisa, tudo bem, é uma dissertação, não é algo tão extenso, mas tu procurou uma profundidade tão grande para chegar no resultado da tua problemática de pesquisa que tu poderia ter deixado para um doutorado. Acontece. Foi. Quem sabe tu já faz o doutorado sobre o Logos, né? Que é o sistema que o STJ já lançou. Tirar as palavras da minha boca sobre IA generativa. Porque na época do livro, ainda o foco não era IA generativa. Sim. Como eu te falei, agora em 2024 é que... né? Exatamente. Perfeito. É isso, gente. Mais alguma coisa? Considerações finais aí? Minhas considerações finais é que, principalmente pro público assim, que é de dentro, né, da área jurídica, é pensar na inovação de uma forma positiva. Né? Pensar em inovação de uma forma positiva,
Trabalhar, por exemplo, nos seus escritórios com o uso de inteligência artificial, mas sempre supervisionado por um humano. Porque é muito desagradável você, por exemplo, ser notícia de que uma peça sua usou uma IA que alucinou e colocou uma jurisprudência que não existia. Né? Trabalhar a gestão da advocacia respeitando mesmo financeiro, né? Respeitando a parte de controladoria jurídica, porque isso, hoje, os escritórios, né, alguns já trabalham muito dessa forma, né? Já bem mesmo uma gestão da advocacia de alto nível, né? Mas muitos ainda trabalham de uma forma mesmo como há 10, 15 anos. E essas inovações, elas são necessárias para se manter no mercado de trabalho. Verdade. Né? Então, até eu deixo essa das redes sociais as também. Redes sociais. Claro que com moderação, dentro dos limites lá. Não é fácil. Eu mesmo trabalho a rede social e considero ainda de uma forma moderada até demais. Mas é algo que eu também estou procurando melhorar. E não, assim, é difícil, não é fácil, mas o mercado pede. É verdade. O mercado pede, não é só no direito, na própria medicina. Verdade. Né? Então, assim, infelizmente, é um ponto... Né? Quem se posiciona com autoridade na internet, nas redes sociais, tem chances de alcançar muito mais clientes do que alguém que realmente estudou, sabe mais da matéria, mas porque tem posicionamento. Verdade. São tempos modernos. São os tempos. Todo mundo vai lá. Fulano, quem é fulano? Deixa eu procurar aqui. Eu fiz uma entrevista recentemente com os advogados no meu escritório. Todos eles foram procurar a minha rede social. Meu Deus, todos. Olha aí. Sabia? Loucura. Eu vi que na sua rede... Engraçado que todos foram falando. Eu vi na sua rede social que você isso. Eu falei assim, tá vendo? Mas assim, o comportamento. É um comportamento hoje. Então, não tem problema. Por mais que você não seja o que você deseja e tal, mas... Mas é o que é. Então... Vamos, né? Tem que ceder. E com relação ao uso de inovação dentro do Poder Judiciário, né? Como eu te falei, eu não componho de forma direta esse ecossistema, mas pelos estudos que eu fiz, pelo que nós observamos, o Judiciário brasileiro tem acompanhado, né? Tem acompanhado esse desenvolvimento e não está ficando para trás. Pode ser uma percepção errada, Mito. Não, você que está lá dentro. É isso mesmo, é isso mesmo. Tem acompanhado. Como eu te falei, utilizam as suas diretrizes de uma forma muito responsável, sim. Preocupada com transparência, com auditabilidade, com a preservação de direitos fundamentais. Então, assim... Eu penso que estamos no caminho certo. Bom, eu também acho. Num caminho bom. E que a responsabilidade no uso dessas ferramentas sempre seja algo bem presente, né? Algo... É isso mesmo. Então, é isso. Então, muito obrigado, Solange. Isso foi maravilhoso, muito enriquecedor o papo obrigada. Aqui, tá? Mais uma vez, né, Precedentes e inteligência artificial, análise a partir do processo decisório do STJ. Então, é uma obra imperdível, seja pelo processo civil, seja na parte de precedentes, seja na parte de inteligência artificial, inovação, tá? Da Solânia Dias, disponível aqui em São Luís, lá na Livraria do Louro e outras livrarias também, e no site da Revista dos Tribunais, né? Essa grande editora. Então procurem lá. E eu também quero fazer a propaganda do meu no curso, né, de práticas jurídicas, né, lembrar vocês lá no curso online, né, gravado por mim, pelo Rodrigo Tessas, né, que a gente dá todo um apanhado da inteligência artificial generativa e também a engenharia de prompts, que é tão importante quanto saber mexer nas ferramentas. A gente tem que aprender também a perguntar, né, a conversar. Eu já adquiri o meu. Muito bem, obrigado. É isso aí. Então, gente, até a próxima. Curta aqui o vídeo,
no YouTube, né? Compartilhe com quem vocês acham que tem interesse. Também sigam lá no Spotify, na Apple, né? Na plataforma de podcast da Apple, vai estar tudo disponível lá, esse episódio. E é isso, até a próxima, muito obrigado e um abraço.